Então vamos lá, ó. Vamos falar agora da leucemia linfocítica crônica. Então agora a gente passa para o outro lado da linhagem hematopoética. Falamos da mieloide, agora a gente fala da leucemia linfocítica. Também é uma leucemia de pacientes idosos, tá? E aqui é o tipo mais comum de leucemia do idoso. A faixa média de diagnóstico aí é de 71 anos, mas a partir dos 60 a gente já observa com bastante frequência. Essa aqui, para quem trabalha em laboratório ambulatorial, laboratório que presta serviço aí para pacientes de rotina, para clientes particulares, é a que mais vai aparecer, tá? Porque de todos os quatro grandes grupos de leucemia aí, é a leucemia mais branda, mais serena, né? A leucemia que traz menos complicações, que tem menos sintomatologia. Então é a leucemia que vai aparecer com maior frequência, ok? E é chamada aí a leucemia do idoso. Desenvolvimento dela, assim como na leucemia mieloide crônica, lento e insidioso. Ainda mais lento do que na leucemia mieloide crônica, tá? A gente tem na leucemia mieloide crônica global de leucócitos muito elevadas, então 200, 300, 400 mil. Na LLC, essa elevação ela é mais progressiva, não costuma aparecer de cara já nos 400 mil. É aquele paciente que aparece com 30, aí depois ele vai para 50, e 70, 90 e vai subindo gradativamente. O diagnóstico requer que a gente tenha pelo menos 5 mil linfócitos doentes. Então, 5 mil linfócitos neoplásicos, né? Linfócitos pertencentes àquela doença, para eu ter o diagnóstico. Claro que a gente não fecha isso a olho nu, a gente fecha com imunofenotipagem, mas já é um ponto de atenção aqui. Então, quando que eu vou começar a suspeitar de LLC? Paciente idoso que tiver uma leucocitose com predomínio de linfócito, às vezes nem é uma leucocitose, mas um predomínio evidente de linfócitos com mais de 5 mil por milímetro cúbico. Já abre o olho aí, ok? O que a gente vê nos dados da automação? Ó, então, esse aqui já é um paciente bem avançado. A gente observa aqui os 60 anos, já um paciente idoso, paciente que não tem anemia e não tem plaquetas baixas. Extremamente comum o paciente com LLC não apresentar anemia e não apresentar plaquetopenia. E quando ele apresenta, não é aquela tríade leucêmica que a gente vê para leucemia aguda. Que leucemia aguda a gente tem muito blasto na medula e não consegue mais produzir nem hemácia, nem plaqueta. Daí vem anemia, plaquetopenia. Aqui não. Aqui a gente tem um processo que é autoimune. Então começam a ser produzidos anticorpos que começam a destruir as hemácias e as plaquetas. Aí a gente tem uma anemia hemolítica autoimune e uma púrpura trombocitopênica imune. São dois achados que podem aparecer na LLC, mas não são frequentes. Podem ocorrer. O mais comum é isso aqui, uma leucocitose isolada. E aí, nessa leucocitose isolada, observem, 253 mil de global, com 93% de linfócitos. Linfócitos. Olha o gráfico, ó. Aqui o aparelho também não soube muito bem dizer qual é a célula, mas observa onde está a dispersão. Ó, a gente observa que está bem deslocada para baixo e para a esquerda. Ó. Então eu tenho um predomínio de células pequenas e pouco complexas, bem característico de linfócitos mesmo. E nós temos algumas células que se deslocaram aqui para cima, que dá a entender que vão ser células maiores. Mas a princípio a gente foca nessa aqui de baixo, ok? Vamos para a lâmina? Vamos ver a lâmina disso aí? E aí já quero começar a chamar a atenção de vocês novamente para uma coisa. Antes da gente começar a falar de célula, olha a diferença desta lâmina para uma lâmina de leucemia mieloide crônica no quesito variedade celular. Olha como aqui todo mundo tem a mesma carinha, né? A gente vê um ou outro diferente aí, mas um perfil morfológico muito idêntico. Células muito parecidas. Aqui a gente tem novamente a tal da monotonia celular. Uma lâmina que a gente corre, corre, corre e vê a mesma coisa. O que a gente está vendo aqui? Linfócito. Muito linfócito. Vamos aproximar um pouquinho, ó. Quem é o linfócito? Para quem não foi apresentado, ó, o linfócito é esse cara aqui, ó. É uma célula pequena que tem um núcleo mais ou menos do tamanho de uma hemácia.
cromatina bem condensada, com uma alta relação núcleo-citoplasma. O núcleo ocupa quase a célula inteira. Ambos regulares, redondinhos, ó. Tanto o citoplasma quanto o núcleo. Então eu tenho uma célula pequena e pouco complexa. Qual que é a característica da LLC? É o paciente ter um monte dessa célula aí. Ele vai ter um monte de linfócito. Então a gente fala que a LLC ela é uma doença que a gente tem uma proliferação de linfócitos maduros, linfócitos pequenos. É isso que a gente vê na maioria dos casos, tá? Aqui a gente tem algumas outras coisas que a gente ainda vai entrar em detalhes, mas eu quero que vocês guardem que é isso. É um paciente idoso com uma leucocitose, que quando a gente vai para a lâmina, a gente vê linfócito. Em grande maioria, normais. Não tem uma alteração morfológica muito significativa nesses aqui, certo? Então chama muito a atenção da gente para uma LLC. O que mais que tem de interessante nessa lâmina? Então, olha só. Estão vendo essas manchas aqui, ó? Parecendo artefato, né? Artefato de lâmina, parece resto de corante, ninguém sabe o que que é isso. Isso aqui são células que estouraram, células que se romperam no processo de confecção da extensão sanguínea, do esfregaço sanguíneo. Então, a gente pegou esse caso no laboratório, pediu lá nosso colega, ou a gente foi lá e fez a lâmina. E aí, no momento que a gente pinga o sangue na lâmina e faz o esfregaço, muitas células se romperam no processo, tá vendo? Isso acontece em um monte de lâmina. Agora, na suspeita de LLC, isso aqui tem muito valor. Por quê? Na leucemia linfocítica crônica, este linfócito aqui, que é o linfócito neoplásico, ele é um linfócito envelhecido. Porque o que que acontece nessa doença? O linfócito ele meio que se torna imortal. Então agora ele começa a circular no sangue periférico por muito mais tempo do que ele deveria. E aí com isso ele vai se tornando velho, meio capenga, meio xoxo, meio fraco. E a membrana dele fica igualmente fraca. E aí quando a gente faz uma lâmina desses pacientes, esses linfócitos que são mais velhos, que estão com a membrana mais fragilizada, eles se rompem e formam essas manchas aqui, ó, que a gente chama de manchas de Gumprecht. Então, na LLC, especificamente, essas manchas aqui elas recebem um nome, que é manchas de Gumprecht. E aí, qual que é a orientação, né? Vocês perguntam assim, então eu vou colocar isso no laudo toda vez que eu achar que é uma LLC? Olha, até hoje não existe uma regra quanto a isso. Mas o que que a gente recomenda? Hoje, quando a gente faz um laudo de hemograma, o laudo ele vai para a mão do paciente primeiro, para depois ir para a mão do médico. Não é isso? A gente pega o nosso resultado lá no laboratório, abre, fica olhando o valor de referência lá, tentando adivinhar o que a gente tem, para depois a gente levar no médico. E hoje o senhor Google ele dá a resposta de tudo. Então, quando a gente coloca no laudo mancha de Gumprecht e o paciente joga no Google, a primeira coisa que vai aparecer para ele é leucemia linfocítica crônica. E o paciente não sabe, primeiro, que não dá para ter certeza que é uma leucemia linfocítica crônica ainda, e segundo, que a leucemia linfocítica crônica não é uma doença que ele vai morrer daqui a 2 dias. É uma doença branda. Então isso gera um transtorno tremendo no âmbito ambulatorial. Então qual que é a nossa recomendação? Recomendação, não é regra. Tá na dúvida? O paciente não tem diagnóstico ainda? Tá característico de LLC? Coloca presença de restos celulares. Na mão de um hematologista, é a mesma coisa de falar mancha de Gumprecht quando a gente tem linfocitose. O hematologista sabe o que você quer dizer. E um paciente com 200 mil de global, não se engane, ele vai para o hematologista. Nenhum clínico vai tratar esse paciente, tá? Então, na mão do hematologista, que é quem precisa entender a informação, basta você colocar presenças de restos celulares, de sombras nucleares, é a mesma coisa, e tá show de bola. Agora, se é um paciente que você já acompanha no seu laboratório há 3, 4 meses, ele já tem diagnóstico de LLC, já tem imunofenotipagem, aí pode colocar mancha de Gumprecht, não tem problema nenhum, é a mesma informação, beleza? E por último, o que que eu queria mostrar para vocês, ó? Vocês, Senhor, sim? só antes de você apresentar isso aí que é fundamental para a aula, é só para alertar o pessoal também que ao ver essas manchas, esses restos celulares,
elas ocorrem em situações diferentes que a LLC, tá? Por isso que é importante a gente saber quando relatar ou não. Por exemplo, a gente pode pegar uma criança com o hemograma de criança, a gente encontra muito resto celular também, certo? Para criança, isso não tem nenhuma doença hematológica em que faz sentido você relatar os restos celulares, certo? Por isso que é importante te entender também, mais uma vez, a clínica do paciente. Bom, trata-se de um adulto com linfócito total acima de 5.000 e eu vi ali naquela lâmina restos celulares. Bom, nesse caso, especificamente, tem uma monotonia de linfócitos, eu vou relatar a presença dos restos celulares. Não justifica eu relatar, por exemplo, numa lâmina de criança, tá? Que é absolutamente normal. Praticamente todo hemograma de criança você vai encontrar, principalmente naquelas que têm uma linfocitose mais acentuada, dependendo por qualquer outro motivo, tá? Nós vamos encontrar e não faz sentido nenhum fazer o relato, tá bom? Só isso mesmo. Justamente. E aí, gente, última coisa que é importante aqui sobre leucemia linfocítica crônica. Olha só, começou a aparecer aqui enquanto a gente percorria a lâmina. Ó, aqui embaixo eu tenho meus linfócitos maduros típicos da doença, linfócitos pequenos, né? E aí vocês vão encontrar alguns relatos que falam que o linfócito da LLC ele tem um aspecto nuclear de terra rachada, a cromatina ela tem irregularidades. Acontece, acontece, mas a minha recomendação é não sofram tentando identificar essas características de cromatina, porque isso até de coloração, de uma coloração para outra, varia. Então, analisando o contexto, é muito mais fácil chegar a uma conclusão do que analisar meramente a morfologia. Imagina, um paciente com 50.000 de global, com 40.000 de linfócito, você vai deixar de suspeitar de LLC porque o núcleo não está com terra rachada? Não vai. Então, se apeguem mais ao contexto, tá? A morfologia ela é importante, mas o contexto muito mais nesse caso. Então, aqui o que a gente vai ver, basicamente, são linfócitos pequenos e maduros. É isso que você precisa saber. E aí começa a aparecer umas células que são diferentes um pouco dos linfócitos. Olha só. Aqui eu tenho um linfócito pequeno e maduro, e olha aqui em cima, olha. Células maiores, com uma cromatina mais frouxa, tá vendo? E elas têm um nucleolo, olha só, um nucleolo central aqui, ó, que a gente fala que ele é proeminente. Parece que o nucleolo tá saltando para fora. Parece que ele tá querendo pular fora do núcleo da célula. A gente chama isso aqui de nucleolo proeminente. Não sei que célula é essa. Vamos pensar. A gente tem núcleo regular, citoplasma regular. Citoplasma não apresenta granulação evidente e uma basofilia residual. Parece com linfócito? Parece. Só que ele está maior um pouco, né? Então a gente vê que não é um linfócito típico. Então é um blasto. Não é um blasto. Natan, parece com um blasto. Tem nucleolo, tem cromatina frouxa. Então olha só, vai aí para você mais uma informação de contexto. Guarda no seu coração. O linfócito da LLC, ele já amadureceu. Ele já é maduro. Ele não vai voltar a ser blasto. O problema da LLC é que a gente tem linfócitos circulantes que não morrem, que não sofrem apoptose. Então, aquele paciente vai acumulando linfócito no sangue periférico. Agora, a princípio, esses linfócitos eles não estão causando uma infiltração progressiva de medula para expulsar blasto para o sangue periférico. E esse linfócito que já amadureceu, ele não vai desamadurecer. Não tem como ele virar um linfoblasto de novo. Então, via de regra, e aí existem exceções, mas 99% dos casos, você não vai ver blasto em lâmina de LLC. Guarda no coração. Você não vai ver blasto em lâmina de LLC. Natan, mas eu tô vendo uma célula aqui que é igualzinho um blasto. Isso aqui para mim é um blasto, eu vou relatar. Não é. Fica tranquilo. Isso aqui é um prolinfócito. O que é prolinfócito? Prolinfócito não é precursor de linfócito também não. Já vi locais falando que
prolinfócito é uma célula que antecede o linfócito. Não é. Prolinfócito, ele é um linfócito anômalo, um linfócito anormal, que aparece em algumas neoplasias linfóides, como, por exemplo, na LLC. Qual que é a característica dele? Ele é uma célula de tamanho médio a aumentado, então ele é maior do que o linfócito. Tem uma relação núcleo-citoplasma moderada, então o núcleo é grande, mas a gente vê bastante citoplasma já na célula. Uma cromatina moderadamente condensada, então ela não é tão condensada quanto a do linfócito, mas ela é mais condensada que a do blasto. E geralmente a gente observa um nucleolo central proeminente. Então, olha só, aqui eu tenho dois exemplos típicos de prolinfócito, ok? Qual que é a nossa competência enquanto analista laboratorial? Eu tenho que fazer a contagem dessa lâmina, tal qual a gente fez na LMC, e aqui novamente, eu tenho que ser muito criterioso para conseguir verificar a quantidade de linfócitos e a quantidade de prolinfócitos. Isso vai fazer diferença para o paciente, daqui a pouco eu vou comentar. Olha isso aqui, ó. Natan, essa aí é um blasto, cara. Tem dois nucleolos, ó. Tem um aqui proeminente, mas tem um outro aqui. Isso aí é blasto. Não é. É prolinfócito. Não sofra. Raríssimas exceções em que você vai ver um escape de medula que vai aparecer um blasto lá no sangue periférico. Mas não é a lógica. Se você pensar no contexto da doença, não é para ter blasto no sangue periférico de paciente com LLC. O que que é para ter, ó? Tira uma foto disso aí, ó. Isso aí é o que é para ter em um campo de um paciente com LLC. É para eu ter linfócito pequeno e maduro, predominante. É para eu ter manchas de Gumprecht e eu posso ter prolinfócito. Prolinfócito vai aparecer sempre? Não. Mancha de Gumprecht vai? Quase sempre. Linfócito? Sempre. Beleza? Então, linfócitos predominantes é o mais importante. Manchas de Gumprecht com muita frequência e prolinfócitos podem aparecer. Quando aparecer, tem que quantificar. Beleza? Esse Ok. aí é o print, hein? Esse é o print. Vou tirar até a setinha da frente aqui, ó. Pode Esse aí é o printar. print. Olha aí que bacana, ó. Três prolinfócitos típicos, bonitos, com o nucleolo central proeminente, para ninguém botar defeito. Nem em livro vocês encontram imagem assim. Show de bola? Algo a acrescentar, professor? Não, só lembrando que a gente trabalha com casos reais, né, Nathan? Que a gente pega lá no laboratório e é algo que a gente vê de fato na rotina laboratorial, né? Não é nenhum atlas que a gente pega, não é nenhuma imagem da internet, é tudo imagem de paciente que a gente está habituado a ver aí por anos e anos na rotina do laboratório. A gente traz para vocês, ao longo do nosso curso, casos reais que aparecem na rotina. Baseado, a gente Ju- traz tanto a nossa experiência, tanto o nosso conhecimento teórico, né? E aliado também à nossa vivência prática de bancada. Exatamente. E aí, gente, ó, última coisa aqui da lâmina, antes da gente retornar para o nosso material, queria mostrar para vocês o seguinte, ó. A gente tem nesse campo aqui um número variado que a gente observa de linfócitos maduros. Mas perceba que eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pelo menos 10 prolinfócitos nesse campo. Pelo menos 10. Não é normal de paciente com LLC em estágio aí inicial, paciente com leucemia linfocítica crônica assintomático, aquele paciente brando, não é normal ter tanto prolinfócito assim, tá? Então fiquem atentos à quantidade de prolinfócito que aparece na lâmina e agora a gente vai comentar o porquê. Existe uma justificativa, tá? Por quê? Pontos de atenção para leucemia linfocítica crônica nós temos dois. Primeiro deles, existem pacientes com LLC que passam pelo que a gente chama de progressão prolinfocítica. O que que é isso? Começa a aumentar o número de prolinfócito. E aí essa doença ela começa a ficar mais grave do que uma LLC clássica. Antigamente a gente tinha a leucemia prolinfocítica, que era uma doença que tinha mais de 55% de prolinfócitos. Hoje em dia o recomendado é que acima de 15 esse paciente já receba mais atenção,
porque já se observou que podem ter complicações. Então, passou de 15 prolinfócitos, presta atenção. E uma outra condição que a gente tem que ter bastante atenção é a transformação de Richter. O que é isso? É um paciente que tinha uma LLC e essa LLC agora ela vira um linfoma de alto grau. O que é linfoma de alto grau? É um paciente que começa a exibir linfócitos anômalos com morfologia atípica. Então começa a aparecer um monte de linfócito que não é aquele linfócito pequenininho, bonitinho da LLC. Eu começo a ter um linfócito neoplásico, que pode aí ser até mais imaturo, e essa doença ela começa a se transformar em um linfoma. Aí fica perigoso também. Então, quando a gente está com uma lâmina de LLC, a nossa primeira competência é observar se realmente o predomínio é de linfócitos maduros. Existe até uma observação que eu recomendo para os nossos colegas do laboratório, para o pessoal que a gente entra em contato, que a gente ajuda, que a gente assessora. A gente sempre recomenda que seja anexada essa observação em uma suspeita de LLC. Ó. Você vai colocar assim: linfocitose com predomínio de linfócitos pequenos e aparentemente maduros. O que você está falando para o médico? Que aquela linfocitose é porque tem muito linfócito mesmo, mas o linfócito é normal. Por quê? Porque quando o médico pega um laudo com linfocitose, num paciente que tem uma leucocitose exuberante, qual que é a preocupação dele principal? É se aquilo ali não é um linfoma, se aquilo ali não é uma leucemia linfoblástica aguda. Ele está pensando primeiro nas doenças mais graves. Então, quando eu coloco linfocitose com predomínio de linfócitos pequenos e aparentemente maduros, eu tô falando com o médico assim, ó, provavelmente é uma LLC. E provavelmente é uma LLC clássica. Não tem muito prolinfócito, não tem linfócito anômalo, não tem blasto. Então já tranquiliza o médico e já orienta ele ao diagnóstico. Então, a nossa primeira competência para avaliar uma LLC é avaliar de fato esse predomínio. Realmente o predomínio é de linfócito maduro? É isso que a gente tem que observar.